Muito bem, Shabbat Shalom a todos, a você que está aqui na Rádio Sion, um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Muito bem, nós entramos hoje na Parashá Re'eh. Re'eh quer dizer veja. E essa Parashá, Deus está falando através de Moisés, que fala ao povo, para que o povo analise, pondere sobre todas as coisas que Deus fez. Mas neste momento da Parashá Re'eh, que veja aqui na tela, ela começa ali no capítulo 11 do Deuteronômio, verso 1, até o capítulo 16, verso 17. Nessa porção, Deus vai pedir para o povo analisar, pesar na balança, ponderar e tomar a sua decisão, fazer a sua escolha. Veja, que coloco diante de vós a brachá, a bênção, e a klalá, a maldição. E Deus escolhe dois montes simbólicos lá em Israel, existem até hoje, o Monte Eibal e o Monte Gerizim, e eles teriam que declarar as bênçãos sobre um, as maldições sobre outro, e aqueles montes foram tomados como testemunhas, que se o povo guardasse com o coração, como Moisés adverte, se o povo circuncidasse o coração também, e guardasse os juízos, os estatutos de Deus, Deus iria conceder bênção de vida abundante para o povo. Mas se escolhessem tomar outro caminho, o caminho da idolatria, o caminho da desobediência, havia também o quê? Uma consequência, são as maldições, que no final de Deuteronômio elas serão repetidas. O que nós conhecemos no judaísmo como as maldições da Torá. Ou seja, a lei de Deus contém maldições para aqueles que são desobedientes, para aqueles que se desviam do caminho da justiça. É o que Paulo usa essa expressão, né? A maldição da lei. Cristo vos resgatou da maldição da lei. Ele não está dizendo que a lei é maldita, porque ele mesmo, na própria carta aos Romanos, diz que a lei é santa, a lei é boa, o mandamento santo, justo e bom. O Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, está declarando que, quando você estava afastado dos caminhos de Deus, todas essas maldições que o povo declarou, que se encontram no final do livro de Deuteronômio, estavam sobre você. Aos olhos de Deus, no mundo espiritual, você estava sob maldição por causa da sua desobediência. Mas Yeshua faz com que você receba a Hesed, a graça de Deus, que perdoa os seus pecados diante do Eterno e te coloca no caminho da justiça, para que você o quê? Ande nele. A graça de Deus, através do Messias, ela tira você da posição de maldição e coloca você no caminho da justiça, para que você ande. Então Deus manda o povo ponderar. Veja, prestem atenção no que eu estou dizendo. Há bênção para os que são fiéis à palavra do Eterno, e há maldição para aqueles que escolhem ficar fora do caminho de Deus. Façam sua escolha. Em outra passagem Deus fala assim ainda, olha, escolham a bênção. Eis se coloco diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. E ele ainda dá a dica, escolham a vida, escolham a bênção, escolham obedecer. Que privilégio é obedecer a Deus. Eu falo isso nos meios judaicos, para os meus irmãos judeus, que privilégio é obedecer a Deus, que privilégio é guardar os mandamentos de Deus, que privilégio é ser capacitado para guardá-los. Porque quando eles estão fora de mim, eles são peso, você sabia? Quando eles estão fora da minha natureza, os mandamentos são peso. Mas quando eles estão escritos no meu coração, eles são deleite. Quando eles estão dentro de você, você pode dizer, tenho prazer na tua lei, como Davi dizia. Mas ela tem que estar dentro, não fora. Nessa porção, além de Deus falar sobre a escolha correta,
um poder que nenhum ser do universo tem, nenhum ser espiritual possui isso que Deus te deu. Só o homem, dentre todas as criaturas, foi agraciado com o que nós chamamos o poder de não obedecer ao Eterno. Nenhum ser do universo, a não ser o homem, tem o poder de não obedecer a Deus. Nenhum anjo, nenhum demônio, ninguém tem o poder de confrontar e não obedecer a Deus. Você tem. Nenhum anjo pode dizer e virar para Deus e dizer: eu não vou obedecê-lo. Nenhuma entidade do mal pode dizer: eu não vou atender essa ordem de Deus. Nenhum. Mas você recebeu algo que os anjos desejariam ter. Que é o poder de não obedecer. Você conhece como livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio não é você fazer o que você quiser. Livre-arbítrio na palavra é você desobedecer a Deus. Você pode escolher não obedecê-lo. Por que Deus fez isso? Porque o relacionamento que Ele tem conosco é um relacionamento de amor. O amor verdadeiro, ele não pode ser imposto, não pode ser obrigatório. Ele tem que ser natural, ele tem que vir de dentro. Então Deus deu a nós o poder de escolher. E vejam, coloco a bênção e a maldição. O que vocês escolherão? A obediência ou a desobediência? A fidelidade ou a infidelidade? Guardar os mandamentos com o coração ou transformá-los em uma religião? Nós podemos pegar aquilo que Deus fez para a vida e transformar em morte. Você sabia disso? Basta você não deixar que o mandamento transforme a sua vida. Basta você não deixar que o mandamento entre no seu coração. Aí você o fará, o cumprirá metodicamente, mecanicamente. Ele não mudará a sua vida. E esse tipo de obediência não é válida para Deus. Deus fala através de Isaías palavras fortíssimas em relação ao povo de Israel, quando estávamos num estágio parecido com o que eu acabei de dizer. Cumprimos exteriormente os mandamentos. Íamos ao templo nas datas determinadas. Jejuávamos no 5º e no 7º mês. Mas as nossas mãos estavam cheias de sangue. Mas as nossas viúvas estavam desamparadas. Os nossos órfãos abandonados. Isso não é válido para Deus. Ele chega a dizer: as vossas solenidades, as vossas festas me dão vômito. Não que ele se arrependeu de ter dado as festas a Israel, mas Israel estava guardando-as de forma errada. Não com o coração, o mandamento ainda estava externo. Essa paraxá, além dessa questão da escolha do livre-arbítrio, que eu acho que é muito confuso nos meios cristãos e também nos meios judaicos. Além disso, essa paraxá vai enfatizar algo que eu acho fantástico. Que eu acho que é a paraxá onde mais aparece a expressão que eu vou te mostrar agora. Por isso que eu queria falar desse assunto hoje. Eu nunca falei sobre esse assunto especificamente. Meu pai já falou algumas vezes. Mas eu gostaria de falar sobre esse assunto hoje. Acompanhe comigo aqui na tela o nosso estudo. Veja. Olha. Leia aqui comigo, leia. Nesta paraxá encontramos a importância de se compreender que Deus escolheu para si um lugar para a habitação do seu nome. Quase 20 repetições da expressão, diga aqui comigo, você consegue ler? Ba-makom. No lugar. Mais de 20 vezes em uma única paraxá, aparece a expressão no lugar que Deus escolheu para a sua habitação. Coloquei algumas referências ali para você, só de Deuteronômio, a partir do capítulo 12 até o capítulo 16. Nossa paraxá. Mais de 20 vezes Deus enfatiza: não adorem, não ofereçam oferta, sacrifício, fora do lugar que eu escolher para a habitação do meu nome.
Muitos hoje, da casa de Israel, e muitos, a grande maioria do mundo cristão, desconhece a importância desse local para o mundo. Desconhece o fato que Deus escolheu um local. Eu não gosto muito desse tipo de discurso, né? Onde as pessoas tiram toda uma identidade de Deus e do Messias. Sim, Ele é o Deus de toda a terra, porque só há um. Sim, há um só Yeshua, e Ele é o Messias para toda a humanidade. Mas além desses atributos internacionais, Deus é conhecido na história como Deus de Abraão, Isaque e Israel. Apesar dos seus títulos, Yeshua é conhecido como o Messias da casa de Israel, o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Há uma identidade, há um vínculo com o povo de Israel. Deus e o Mashiach têm vínculos inquebráveis com a casa de Israel, que o mundo tem feito de tudo ao longo da história para destruir esse vínculo, para transformar Deus numa coisa sem preferência alguma, sem escolha alguma, sem local nenhum, para transformar o Messias Yeshua num Messias sem identidade. Mas é hora de trazermos Yeshua de volta para casa. É hora de trazermos Yeshua de volta para casa. É hora de devolvermos Yeshua ao seu povo. Porque nós precisamos dele mais do que nunca. Nunca Israel precisou do seu Messias mais do que agora. Onde o mundo mais uma vez se volta contra o povo de Deus. O antissemitismo explode no mundo. Esse espírito que perdura há 3.000 anos está mais aceso e atuante do que nunca. Por isso você tem que entender a importância do Hamakom, do lugar que Deus escolheu para a sua habitação. E este lugar não seria só um local de manifestação da glória de Deus, mas também seria o centro de toda a adoração em Israel e no mundo. Os profetas anunciam que numa determinada época, Isaías fala isso, Zacarias fala isso, o Messias reinará fisicamente em Jerusalém. Jerusalém será a sede do seu reino. E depois desse período de 1000 anos de reino do Messias com os seus servos, descerá do alto uma nova Jerusalém, uma Jerusalém celeste, no lugar da Jerusalém terrena. Teremos novos céus e nova terra. E de Jerusalém não precisaremos nem mais de sol, porque o próprio Deus será a nossa luz. E Ele estará em Jerusalém conosco por toda a eternidade. Ressuscitaremos dos mortos. Quem não estiver vivo na época do retorno do Messias, vai ressuscitar. Isso não é invenção do apóstolo Paulo, nem de cristão algum. Isso é o que o profeta Daniel declara. Que Deus ressuscitará os justos para reinar com o seu ungido. Isso era central da fé judaica. A ressurreição dos mortos. Essa esperança tem que estar no coração de todo servo de Deus. Você não morre e vai para o céu. Você não morre e desaparece da existência das coisas. Você morre e vai aguardar ganhar um novo corpo novamente. Você morre e vai aguardar sair da terra novamente, com um novo corpo, para reinar com o Filho de Deus. E o reino será a partir do lugar. Israel jamais poderia se esquecer da importância e da centralidade deste lugar, porque a redenção de Israel e a redenção do mundo acontecerá a partir dele. Este é com certeza o local mais importante do universo. Lá
é a sede do reino de Deus. Lá é o local que Deus escolheu para a habitação do seu nome. Você sabia disso? Ah, mas Mateus, mas Deus fala com Isaías lá no capítulo 6, que ele não habita em nenhuma construção feita por homens. Mas o que o Eterno está dizendo aqui, lá pelo profeta Isaías, é que nenhuma construção humana pode confiná-lo. Ele não é igual os deuses das nações, que são falsos. Ninguém pode confinar o nosso Deus, mas Ele escolheu um local para a habitação do seu nome. O que é isso? O seu nome habitar em alguma coisa. O que é você ter o seu nome habitando em algum lugar? Você sabe? É quando você é conhecido naquele lugar. É quando a sua reputação é presente naquele lugar. É quando o seu testemunho, os seus frutos, a sua contribuição, a sua essência ainda se faz viva naquele lugar. Isso é o seu nome habitar em algum lugar. E Deus escolheu um local para a habitação do seu nome. Que local seria esse? Seria mesmo Jerusalém? Onde em Jerusalém seria esse local? Será que existe um local físico? Ou toda essa linguagem bíblica é tudo alegórico, tudo espiritual? Ah, Deus não precisa mais de templo algum, Deus não precisa mais de lugar nenhum para manifestar a sua glória, porque eu sou o templo de Deus. Sim, você é casa do Eterno, mas isso não anula o fato dele ter escolhido um local para a habitação do seu nome. Olha aqui. Aqui está uma representação de Jerusalém nos dias de Salomão, Shilomo, aproximadamente aí, aos 150, no 1000 a.C., século 10 a.C. Aqui nós temos a cidade baixa de Jerusalém, conquistada por Davi dos Jebuseus, e aí Salomão, olha o que ele faz, ele expande a cidade, murando também a parte alta desse monte maravilhoso. Sabe qual é o nome desse monte? Esse é o Monte Moriá. E aqui no topo estava a casa da habitação do nome de Deus. Aqui no topo estava o local que Deus escolheu para fazer habitar o seu nome para todo o sempre. Monte Moriá. Aparece a primeira vez lá em Gênesis 22, quando Deus dá ordem a Abraão, e diz para ele: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, e sacrifica-o a mim, na terra de Moriá, Eretz Moriá. Era aqui. Séculos antes de Davi trazer a arca para cá, séculos antes de Salomão iniciar a construção dessa casa, o Eterno já falava através daquele local. Os homens de Deus já tinham contato com Deus nesse local. E por que esse nome Moriá? Por que o Monte Moriá é tão importante? Porque todas as nações tentaram destruir esse monte e tentam até hoje. Você visita esse monte nos dias de hoje, sabe o que tem aqui? Onde ficava a casa de Deus? Tem um templo pagão nesse lugar hoje. Porque tentaram apagar toda a memória do povo judeu deste monte. Toda a manifestação, toda a promessa que Deus fez para Israel, para o mundo, eles estão tentando apagar até hoje. Como alguns dizem: os judeus não têm vínculo nenhum com esse lugar. Os judeus não têm vínculo nenhum com esse monte. Os judeus não têm história aqui. E destroem os achados arqueológicos que são feitos aqui, destroem as evidências para apagar Israel do mapa. Mas ninguém pode apagar nem desfazer as promessas de Deus. Eu quero te mostrar a importância desse local, meu irmão. Você não entende a importância desse local. Nem Israel entende. A começar pelo nome. Escute, Moriá. Por que esse nome Moriá? O hebraico é uma língua rica. As palavras têm sentido, representam conceitos. O que seria então esse nome Moriá, deste tal monte pequenino? Pequenino. Pequeniníssimo.
Nada comparado às montanhas de Minas Gerais, nada. Em termos de tamanho, não. Uma pequena elevação rochosa, mas que Deus escolheu. E olha o nome desse local, Moriá. Está vendo aqui? O que seria Moriá? O que seria esse local, centro da adoração do mundo, de onde Deus vai reinar, de onde Deus espalha a sua palavra para o mundo, de onde ele é visto? Moriá, na verdade, é uma sigla. Isso aqui você não vai achar em livro algum. Moriá é uma sigla. Moriá vem de Makom, lugar. Ver. Iá, Deus. Moriá, local onde Deus é visto. Local de se ver Deus. Apesar de ter um templo pagão nesse monte hoje, é impossível você visitar esse local sem ouvir falar do Deus de Israel. É impossível você visitar esse local hoje sem ouvir falar do Filho de Deus. Se impedem os servos de Deus de falarem sobre Deus aqui, as pedras contam a história de Deus. Yeshua profetizou isso e é uma verdade hoje. Impedem os seus servos de falarem. O povo muitas vezes não está falando. As pedras contam a história de Yeshua em Israel. Não há um monte, não há um local em Jerusalém onde você ande e não veja ali algo que ou Yeshua fez, ou Yeshua passou por ali, alguma história relacionada ao Messias. As pedras estão contando a história de Deus e seu Filho hoje. Mas haverá um dia onde não calarão mais os servos de Deus. E nós clamaremos mais do que as pedras. E contaremos a história do nosso Deus melhor do que as pedras em Israel. Por enquanto temos pedras mortas que contam a história de Deus. Mas já temos em Jerusalém pedras vivas que manifestam a glória de Deus. São mais de 100 congregações de judeus, discípulos de Yeshua, só em Israel. Somos mais de 1 milhão judeus, discípulos de Yeshua no mundo. Mais judeus creem em Yeshua hoje do que na época de Yeshua. Makom Reia, local onde Deus é visto. E o Eterno dá uma palavra ao rei Salomão, quando ele começa a construir a casa de Deus ali, no dia da consagração desse local. Olha o que Deus diz para Salomão. De noite, apareceu Adonai a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração. Você pode ler aqui? E escolhi para mim, este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu fechar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Ou seja, olha aqui para mim, momento de tribulação, não é? Calamidade, não é? Causada pelo quê? Em Israel as calamidades são causadas por quê? Você pode me dizer? Para acharei, esse coloco diante de vós a bênção e a maldição. E a maldição entra quando? Quando nós desobedecemos. Então, quando há calamidade sobre o povo de Israel, é resultado da nossa desobediência. E nesse momento, onde estivermos colhendo o que plantamos, se o meu povo aqui a tradução não está certa, aqui no original é Asher Nikra Shmi Aleichem. Se o meu povo que tem o meu nome chamado sobre ele, que tem o meu nome sobre ele, se o povo que tem o meu nome sobre ele se humilhar e orar. Em hebraico, lehit palel,
orar. Sabe o que é a raiz, palel, em hebraico? Mediar. Mediar. A função de Israel, segundo a Torá, é o quê? Êxodo capítulo 19. Ser um reino de sacerdotes. Uma nação santa. Isaías 42, luz para as nações. Aliança do povo. O que quer dizer aqui o texto? Quando Israel se humilha, volta a ter o seu papel sacerdotal, de ensinar as nações sobre Deus, de dar o exemplo, busca o Senhor, faz chuvar, se converte dos seus pecados, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não termina aí não. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos. A oração que se fizer o quê? Mais uma vez aqui. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome, o quê? Achei que fosse até a vinda de Jesus, Mateus. Não. Perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração, todos os dias. Deus é espírito, Deus não tem olho, nem mão, nem coração, nem ouvido. E por que ele fala para Salomão que ele tem isso tudo e que vai estar aberto a oração de súplica que se fizer naquele local em Jerusalém? Para que você entenda o vínculo que ele tem com esse lugar. Deus se humaniza para que você entenda o amor e a importância que esse local tem para ele e deveria ter para você também. O mundo cristão tem usado muito esse versículo, e eu acho que é bênção isso. Porque qualquer povo da terra que aplica esse princípio aqui, é abençoado. Se uma nação se une, arrepende dos seus pecados, ora, volta-se aos caminhos de Deus, e clama por salvação, Deus não vai salvar aquela nação? Claro! Mas há algo especial quando a oração do povo de Deus, o povo judeu, é feita neste lugar. Não fui eu que disse isso. Deus, que é isso aqui? Deus vai sarar a terra. Irapê, eu vou curar a terra. Quando eu escutar de Jerusalém essa oração da parte do meu povo, quando o meu povo voltar aos caminhos de Deus, eu vou sarar a terra. Não refere-se aqui só à terra de Israel. Isso é uma redenção universal, eu vou provar para você agora. A chave da redenção universal está no Ramacom. Por isso Israel é tão importante. Porque a redenção do mundo se dá a partir dele. E a missão de Yeshua, de Jesus, o Filho de Deus, o Mashiach, é fazer com que Israel atinja esse nível, esse estágio nos planos de Deus. Olha aqui. Esse princípio é válido para qualquer nação. Mas não significa que ela não é válida mais para Israel. E outra que as pessoas desconhecem. Isso aqui é muito forte, ó. Olha aqui. Que se chama pelo meu nome, ou que o meu nome está sobre ele. O que seria isso? Refere-se mesmo a Israel? Refere-se mesmo ao judeu? Explica isso para mim, Mateus, que se chama pelo meu nome. Eu nunca entendi isso. Vou explicar para você. O povo judeu é chamado por Deus de povo que se chama pelo meu nome. E há grande poder quando este povo clama no lugar da habitação do nome. É uma mistura explosiva. O judeu retornando aos caminhos de Deus, com a lei no coração, se arrependendo e clamando no lugar, redenção universal vem cura para a terra.
Você entende a fórmula? Yeshua transforma a vida, aproxima o indivíduo de Deus, o judeu de Deus, dá a ele uma nova natureza, escreve a Torá no coração dele. Esse judeu clama por salvação no lugar. Redenção universal. O povo que se chama pelo meu nome. Esse é o nome de Deus. Yud, Rei, Vav, Rei, o tetragrama. Composto de 4 consoantes. É o nome que Deus se revela lá em Êxodo capítulo 3. Deus fala para Moisés: olha, eu me revelei aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, como o El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso, ou como El Elyon, ou como Deus Criador. Mas pelo meu nome, Yud Rei Vav Rei, eu me revelo a você. E todo o povo de Israel no Êxodo viu essa revelação aqui. Por que o judeu se chama pelo nome de Deus? Veja aqui. Este é o nome de Deus, IHVH ou YHVH. E agora vou mostrar para vocês a palavra Judá. Judeu, Judá em hebraico. Veja. Veja. A palavra Judá é exatamente igual ao nome de Deus, com exceção de uma letra que está em branco aqui, que é a letra Dalet. Até no nome, o judeu carrega Deus consigo. Daí a responsabilidade de um povo que carrega Deus até no nome, profanar e dar mau testemunho desse Deus. As consequências são muito piores para nós. Por causa disso. São iguais. A única diferença é o Dalet. Que os rabinos falam que esse Dalet representa Davi, o Messias. Davi tipifica o Messias para o povo judeu. Povo que se chama pelo meu nome. Isso é muito especial, pessoal. Isso contém uma sabedoria que é oculta à maioria das pessoas. Além do judeu carregar o nome de Deus, 2 coisas recebem o nome de Deus na Bíblia: uma pessoa e um lugar. Jeremias fala que tanto Jerusalém quanto o Messias serão chamados no futuro de Adonai Tzidkenu, Senhor, nossa justiça. Adonai, tetragrama. Por quê, hein? Porque tanto Jerusalém quanto o Messias Yeshua manifestam o nome de Deus, manifestam o poder de Deus, manifestam a história, o mover de Deus ao longo da humanidade. Tanto o Messias quanto Jerusalém testificam quem é Deus, testificam o caminho de Deus, a justiça, a retidão de Deus. Por isso Jerusalém é chamada de Adonai Tzidkenu. Por isso o Messias é chamado por Jeremias Adonai Tzidkenu. E muitas vezes a pessoa que se interessa, o cristão que se interessa pelas raízes da fé, o cristão que passa a se interessar pelo judaísmo, comete um erro grave aí. Ele quer sair da influência de Roma, ele quer compreender Deus sem os óculos da teologia romana. Ele acaba indo para o outro extremo. Ele acaba cometendo a falta gravíssima de rebaixar e menosprezar o Filho de Deus, Yeshua, como Deus.
Estou repetindo as palavras de Jeremias, capítulo 23 e capítulo 33. Yeshua é chamado Adonai Tzidkenu. Mateus quer dizer que ele é o Deus Criador, ele é o Pai. Não, ele não é o Pai, ele não é o Deus Criador. Mas ele recebeu do Pai a autoridade plena para representá-lo na terra a nós. Ele deve autoridade ao Pai, ele recebeu a missão do Pai e foi dotado de autoridade para tal. Por isso, quando Yeshua ensinava, quando Yeshua curava, quando Yeshua pregava, tudo aquilo eram manifestações o quê? De Deus através da vida dele. O Pai o enviou e o capacitou e deu-lhe autoridade. Para ser o quê? O único mediador entre Deus e nós homens. O representante é igual ao representado para as pessoas que ele tem que atuar. Para as pessoas que ele vai trabalhar. Por isso que Jeremias chama Yeshua de Adonai Tzidkenu. Por quê? Porque em Yeshua a justiça de Deus é vista. Ele não é o Pai, mas ele representa o Pai em totalidade. E ele, uma coisa que o judaísmo não tem problema em entender isso, mas o cristianismo não entende. Yeshua deve obediência ao Pai. Ele declara isso várias vezes. Eu não vim falar as minhas próprias palavras, mas as palavras que o Pai me deu. Eu não vim fazer as minhas próprias ações, mas eu faço aquilo que o Pai me concedeu fazer. Ele diz, o Pai é maior do que eu. Quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Diziam os discípulos lá em Atos, no início de Atos. Ele responde, não compete a você saber. Nem eu sei, só o meu Pai sabe. O Filho é fiel. O Messias é fiel. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Essa obediência deveria ser exemplo para nós. E ele, na posição de representante, ele é tratado como sendo o quê? Uma representação do próprio Deus, porque Deus o enviou. É a mesma coisa de você ter, eu dou muito esse exemplo, o presidente e o vice-presidente, seja de uma empresa ou de uma nação. Você tem o presidente e o vice. O presidente envia o vice para representá-lo numa solenidade. Quando o vice chega naquele local, a mando do presidente, naquele local, para as pessoas que estão esperando o presidente, o vice, naquele local, na sua missão, ele é presidente ou ele é vice-presidente? O que vocês acham? Sim ou não? É presidente ou não é presidente? Sim e não. No judaísmo é assim. Os gregos gostam, ou preto ou branco, ou sim ou não. O judeu tem o cinza. E até entre o cinza tem uns tons de cinza. A vida não é assim não, meu irmão. O ser humano é muito maior do que um código binário, uma dicotomia dessa. O vice, quando recebe a missão do presidente de representá-lo em algum lugar, naquele momento ali, perante aquelas pessoas, ele equivale ao presidente. Por quê? Porque ele está na missão de representar. Então a assinatura dele, a presença dele equivale à presença de quem? De quem o enviou. Tanto é que quem tratá-lo mal, estará tratando mal quem? Não o vice, mas na verdade quem o enviou. Esse princípio é claro. Agora, ao mesmo tempo que o vice está ali representando o presidente, 100%, não é? É 100%. O vice representa o presidente 100% quando ele foi incumbido. Ao mesmo tempo, ele não é o presidente. Ele está atuando na autoridade de alguém maior do que ele. Assim ocorre com o Eterno e o seu Messias Yeshua. É a mesma coisa.
Deus colocou o seu nome acima de todo nome. Deus lhe sujeitou todas as coisas e todas as coisas lhe foram sujeitas, exceto uma. O quê? Vamos lá, ensino do apóstolo Paulo. Todas as coisas foram sujeitas a ele, exceto o quê? Aquele que lhe sujeitou todas as coisas. No início de Apocalipse, no início de 1 Pedro, a saudação clássica dos apóstolos é: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Yeshua. Yeshua tem um Deus. Não fui eu que estou dizendo, foram os apóstolos que ensinaram isso, e a igreja fez uma bagunça com doutrinas pagãs que entraram na sua teologia, nos primeiros séculos da era cristã, e bagunçaram a compreensão das pessoas no cristianismo sobre Deus e o seu Filho. Adoram sim, servem sim, são abençoados sim, mas assim como Yeshua fala com aquela mulher samaritana, vocês adoram a quem vocês não conhecem. Nós adoramos a quem conhecemos porque a salvação vem dos judeus. É preciso ter clareza, é preciso abandonar essas tradições que têm nos afastado de Deus e começarmos a aprender a valorizar Israel e seu povo como detentores dos oráculos de Deus, como Paulo ensina lá em Romanos capítulo 3. Qual a importância do judeu? Muita sobre todos os aspectos, porque a eles foram concedidos, confiados os oráculos de Deus. Mas parece que a igreja cristã tem problema com alguns capítulos do livro de Romanos. 3, 9, 10, 11, não gostam de estudar não. Olha, o povo que carrega o nome de Deus recebeu a promessa de ser cheio do seu Espírito, o que dará início a uma revelação corporativa sobre a identidade do Messias, seguido de um clamor nacional por sua vinda. Você não está entendendo o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que esse povo que se chama pelo nome de Deus, foi o único povo na face da terra que recebeu promessa de salvação. Nenhum outro povo da terra recebeu promessa de salvação. Israel recebeu várias vezes. E uma dessas promessas diz que chegaria um dia onde Deus derramaria o seu próprio Espírito sobre o seu povo. E esse derramar faria com que o judeu abrisse os seus olhos. Esse espírito seria um espírito de súplica, a mesma súplica lá de 2 Crônicas 7. E esse espírito faria com que o judeu suplicasse a Deus e reconhecesse então o Messias. E eles farão um clamor nacional. E irão prantear o ungido de Deus como quem pranteia por um unigênito. E nesse momento que esse clamor for feito em Jerusalém pelo povo de Deus, haverá vida dentre os mortos. Olha aqui. Naquele dia, Zacarias 12, verso 8. O Eterno protegerá os habitantes de Jerusalém. Olha aqui essa promessa. E o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi. Olha! Pensa duas vezes antes de você falar mal de Israel. Pensa duas vezes antes de você falar mal do judeu. Relembre aí as palavras que Deus deu a Abraão, o primeiro judeu. Abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Lembre-se um pouco mais da fé que você proclama, antes de você seguir essa esquerda jihadista que está dominando o mundo. Os protestantes ficam preocupados aí com o catolicismo, com o Papa, que o Papa é o anticristo, que a Babilônia é a igreja católica. Vocês não sabem de nada.
Porque o inimigo está ganhando força. O inimigo está crescendo e vocês estão preocupados com distrações. Estão dizimando populações de cristãos históricas no Oriente Médio. Estão fazendo uma jihad como nos dias de Maomé, à base da espada, com decapitações em público. Eu não vi nenhum protesto, eu não vi nenhum jornalista se manifestar como se manifestaram com Israel, querendo impedir que os seus cidadãos sofram com chuvas e chuvas de foguetes, já há 10 anos. Por quê? Vocês têm medo do inimigo? Tem. Porque deles ninguém fala, contra eles ninguém protesta. Medo. Porque é uma religião do medo. Enquanto a igreja fica perdendo tempo com seus impérios, fica perdendo tempo com o seu bezerro de ouro, com a sua prosperidade, o inimigo já dominou o Oriente Médio, está dominando a Europa em processo, e o próximo passo serão as Américas. E você perdendo tempo em trocar de carro, em trocar de casa, em morrer para ir para o céu. E por que o ódio desse povo contra Israel? Porque o inimigo sabe que se o povo de Deus recebe esse Espírito e clama pelo Filho de Deus no lugar, haverá vida dentre os mortos e vitória. Então tem feito de tudo para aniquilar o povo e o lugar. Olha, sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito de graça, olha aqui, e súplica, olharão para mim, epa. Não, Mateus, não é isso que está escrito na minha Bíblia. Na minha Bíblia está escrito, olharão para quem transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia para o filho unigênito. Não! Porque o tradutor não entendeu o texto original, quis te ajudar. Muito obrigado, agradeça, muito obrigado, mas eu sei ler e escrever, e tenho curso de hebraico no Ensinando de Sião, que eu fiz e consigo ler o que está escrito na palavra de Deus. Está escrito, olharão para mim. Verribitu elai, olharão para mim, a quem transpassaram. E prantearão por ele, aí sim, como se pranteia por um unigênito. Por isso que Yeshua falava, quem resiste a mim, está resistindo àquele que me enviou. Olharão para mim, a quem transpassaram. E prantearão por ele, como quem pranteia por um filho unigênito. E para encerrarmos, veja essa promessa. Yeshua declara que só retorna para Jerusalém quando ela o receber como rei. Espera aí. Se a volta de Yeshua vai ocorrer mesmo em Jerusalém, não é? Ele não planta os pés sobre o Monte das Oliveiras e o monte será fendido, de acordo com Zacarias? Então é lá. Mas se ele determinou que ele só volta para Jerusalém quando Jerusalém o receber como rei, ou seja, como os judeus, quando os judeus de lá receberem-no como rei, então aí está a chave e o segredo para a vinda de Yeshua. Ter o judeu clamando por ele como rei em Sião. Isso vai desencadear a tal reação explosiva que eu disse aqui para você, que o inimigo tem feito de tudo para evitar ao longo da história.
Mata judeu no período babilônico, matam-se judeus no período dos gregos, mataram-se judeus nos períodos romanos, mataram-se judeus, os cristãos mataram com a cruzada, os cristãos mataram com a Inquisição. Depois os europeus tentaram dizimar o povo de uma vez por toda. Por quê, hein? Por que esse intuito? Por que gastar tanto dinheiro para eliminar um povo pequeniníssimo na face da terra? Porque a promessa de salvação para o mundo recaiu sobre esse povo. E o Messias só volta quando esse povo em Jerusalém, no lugar, recebê-lo como rei. Ah, se o mundo cristão entendesse isso. Ah, se o mundo cristão entendesse isso. Jerusalém, Jerusalém. Fique de pé comigo. Fique de pé. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: Baruch Rabá Beshem Adonai. É por isso, é para fazer isso aqui acontecer, virar realidade, que nós temos dedicado a nossa vida. É para ver isso aqui acontecer. Não é para ir para o céu. Você acha que eu pago um preço aqui de andar no caminho de Deus para ir para o céu? Você acha que eu pago um preço de obediência? Você acha que pagamos um preço aqui de rejeição, de marginalização pelos nossos próprios irmãos judeus? Você acha que pagamos esse preço todo para ir para o céu? Que egoísmo ridículo é esse? Você obedece e anda no caminho da fé para se safar no final? Você só pensa em você? E o mundo que está perecendo? E o mundo que precisa de ser restaurado? E as nações que precisam voltar aos caminhos de Deus? E as vidas que se perdem? Seu egoísta! Você deve andar no caminho da fé, você deve dar testemunho para que esse dia aconteça. E oxalá, se você puder, ver esse dia acontecendo com seus próprios olhos, porque toda a terra verá, do oriente ao ocidente, como um raio. Todos verão o Filho do Homem regressar em glória, como rei, e estipular em Jerusalém o seu reino. E aqueles que sobrarem das nações terão que subir de ano em ano a Jerusalém como punição. Senão Deus não vai mandar chuva. Zacarias capítulo 14. Para celebrar tabernáculos. O judeu, confessando Yeshua em Jerusalém, trará a redenção do mundo, trará a volta do Messias, trará o milênio. Israel e seu povo. Então, como pode existir uma pessoa que crê em Deus, crê no Deus de Israel, mas odeia Israel? Eu não entendo isso. Como podem existir denominações protestantes que falam servir ao leão da tribo de Judá, mas que odeiam os judeus e fazem boicote contra produtos feitos em Israel? Como pode isso existir? Mas no cristianismo existe. Como isso é possível? Serve ao Deus de Israel, mas odeia Israel? Como é possível adorar ao Senhor do sábado e odiar o sábado? No cristianismo, tudo é possível. Porque se desconectaram de suas raízes, se desconectaram da base, se desconectaram da seiva, que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 11. E aí é terra de ninguém. O sujeito surge com uma doutrina aí, surge com uma heresia aí, e fica igual aquele programa, vai que cola, e cola, e cola.
Por quê? Porque ninguém tem referência, ninguém tem base, ninguém tem... Chega, meu irmão, chega. Chega de um Israel vazio. Chega de uma igreja sem identidade, perdida. É hora de Israel voltar para casa. É hora da igreja voltar para casa. Uma vez eu pregando numa congregação evangélica, eu falei sobre a importância do milênio, né? Do reinar aqui na terra com Yeshua. Que o pessoal tem que parar com esse negócio de morrer para ir para o céu. Para o céu tem nada, o céu é aqui. É aqui que vai virar o reino, não é no céu. Você vai aguardar ser ressuscitado para reinar aqui em vida. Yeshua não prometeu que você vai ter vida eterna? Para ter vida eterna tem que estar vivo, tem que ter corpo. A alma não pode viver eternamente. Você tem que estar em corpo de novo para viver para sempre. Então a ressurreição é base da fé. Mas o povo, quando morrer para o céu, você não crê em ressurreição, você não crê em milênio, você não crê em novos céus e nova terra, você não crê em nada, porque você quer ir para o céu, tocar harpa com São Pedro. Então esse tipo de ensino descaracteriza a fé. Aí eu estava ensinando isso e a pessoa falou, não, eu creio no céu. Eu creio na morada celeste, que Yeshua fala que vai preparar lugar. E aí eu nem quis entrar para explicar o que Jesus quis dizer lá em João, no Evangelho de João, porque a pessoa... Mas eu falei, tudo bem, suponhamos que o céu é lá que você vai mesmo, você vai morar lá eternamente depois que você morrer. Suponhamos que eu esteja errado, o senhor esteja certo. Mesmo assim, imagine só, um crente, um servo de Deus que não gosta de judeu, mas que quer ir para o céu. Mas ele não gosta de Israel. Judeu, raça ruim que matou Jesus, ele tem um pavor de judeu. Vocês conhecem alguém assim, que se diz cristão e tem isso no coração? Eu conheço vários. E que defendem que querem ir para o céu, querem herdar o céu. Beleza. Então imagine só, se você que crê nisso, quer ser um bom discípulo para poder herdar o céu, talvez o céu não seja um local muito adequado para você se dirigir depois que você morrer. E aí as pessoas perguntam, mas por quê? Como assim? Falar, porque uma pessoa que quer ir para o céu, mas odeia judeu, vai ter um grande problema lá. Porque lá vai estar cheio de judeu. Vai estar Abraão, vai estar Isaac, vai estar Jacó, vai estar Davi, vai estar Salomão, Isaías, Jeremias, Malaquias, Ageu, Sofonias. A turma toda vai estar lá. O judeu vai dominar aquilo lá. E se você tem esse ranço contra o judeu, talvez você tenha que procurar um outro lugar para ir. E não tem muita opção, não, eu te falo. As opções foram bem reduzidas, mas você é livre, né? Você é livre para escolher onde você quer ir. Baruch haba b'shem Adonai. Bendito que vem em nome do Eterno de Israel. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o rosto e ponha em você a paz. Yivarechecha Adonai veishmerecha Yair Adonai panav lecha vichuneka Isa Adonai panav lecha vayasem lecha shalom.